Aleluia, glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Hoje, 17 de maio de 2024, sexta-feira, eu estou aqui mais uma vez para fazer essa live, para dar continuidade ao que eu estou tratando aqui nessas lives, que está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Hoje eu vou dar sequência a partir do verso 17, que eu comecei sexta-feira passada, Atos 21, e em nome de Jesus vou dar continuidade. Eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo, pedindo para que o Senhor venha estar aqui conosco, né, direcionando todas as coisas, nos orientando, falando ao nosso coração. Eu gostaria de estar orando onde quer que você esteja aí, né? Eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos apresentar a Deus esse tempo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Jesus querido, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar anunciando a Tua palavra, de estar falando do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, que todo esse tempo, Senhor, seja dedicado ao Senhor, seja oferecido ao Senhor esse tempo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se revele aos nossos corações, por onde quer que essa live for, Pai, que o Senhor traga luz, que o Senhor ministre aos corações, Pai, que a mesma unção que é derramada sobre a minha vida neste tempo, Senhor, seja derramada sobre a vida daqueles que estarão assistindo, mesmo os que estarão assistindo ao vivo, quanto os que assistirão depois, Senhor, onde quer que essa live for, o Teu nome seja honrado, glorificado. A Tua palavra diz, Senhor, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho, que a Tua palavra ilumine o nosso caminho, nos mostre as direções, as orientações, o que o Senhor quer tratar conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia aí o pessoal que está entrando. Bom dia, minha igreja querida. Bom dia, Milene. Bom dia, Dan. Bora lá, então, vamos falar de Atos 21, a partir do verso 17, né? Desde semana passada eu estou trabalhando esse assunto do capítulo 21. Eu vim falando aqui dele, né, no caminho até Jerusalém, até chegar a Jerusalém, quantas coisas aconteceram, quantas pessoas Deus levantou para falar com Paulo acerca do que estaria acontecendo lá em Jerusalém. E agora a gente vai para os fatos, né, realmente do que aconteceu. Vamos lá, né, quando ele chega em Jerusalém, a partir do verso 17 diz assim: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem um ritual de raspar a cabeça, então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Glória a Deus. Olha só, né? A gente vê que os apóstolos, eles entendem que é necessário uma atitude de Paulo para ver se apaziguava aquela situação, ver se tornava, se traria luz, né, na verdade, acerca do posicionamento de Paulo, né? Você vê o poder da fofoca, né,
da confusão, né? Paulo estava ali já, né, prestes, a gente sabe que ele vem a ser preso e ele é tudo fruto de mentira, é tudo fruto de engano, é tudo fruto de confusão, de fofoca, porque nada disso era real, nada disso que ele estava sendo acusado era verdadeiro. Essa acusação é infundada e a liderança apostólica de Jerusalém sabiam disso. E as decisões do concílio de Jerusalém, em Atos 15, já estavam sendo transmitidas aos gentios. Então eles criam uma estratégia para ver se apaziguava, se eliminava esse engano, essa mentira do meio do povo, né? De que Paulo estava persuadindo os judeus a abandonar a lei de Moisés, a não circuncidar os filhos. E eles fazem isso, olha, alguns homens vão fazer um voto, vai com eles, né? Faça o voto com eles, pague a despesa deles, para ver se o povo se acalma, né? O debate era quanto à doutrina de Paulo e a cristandade gentil. Assim, a liderança apostólica de Jerusalém pediu a Paulo, como um gesto de cortesia, àqueles que dele suspeitavam para purificar-se cerimonialmente. Fazer a despesa necessária era a forma devota e caridosa de um israelita associar-se àqueles que tinham um voto, né? Isso envolvia um ritual de purificação de 30 dias, incluindo raspar a cabeça, né? E Paulo, ele não se aborrece com isso, né? Eu lembrei agora de algo, né? Ele me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. É exatamente isso que Paulo está fazendo. A mensagem precisava ser anunciada, né? Então Paulo faz o quê? Ele ouve o conselho da liderança de Jerusalém e ele realmente faz um voto com toda dedicação ao Senhor, porque o voto não era feito para ele mesmo, mas era para o Senhor, e ele faz esse voto e ele cumpre ali, né, o propósito, tudo que é falado, mas a gente sabe mais para frente que não funcionou, né? Trata-se de uma reafirmação do decreto apostólico de Atos 15, do 19 ao 20, quando eles voltam a falar de novo de como os gentios devem servir a Deus, como os gentios devem, os gentios não precisavam ficar sujeitos à lei judaica, não precisava circuncidar, não precisava seguir toda a lei como o judeu fazia, mas eles tinham que fazer algumas coisas, se abster do sangue, das contaminações sexuais, né? Eles tinham que adorar o Senhor. É só, na verdade, uma reafirmação, porque em Atos 15 é feita ali a carta que é levada pelo próprio Paulo e alguns outros irmãos em Cristo para as igrejas, ensinando como eles deveriam adorar a Deus. Paulo empenhou-se na cerimônia de purificação. Não era necessária essa cerimônia, né, de purificação para a salvação dele, mas foi um gesto de devoção a Deus. O princípio de Paulo era ser todas as coisas para todos os homens de modo a ganhá-los. Às vezes nós não entendemos, né? Eu lembro de 1 Coríntios capítulo 11, num dos versículos que Paulo fala, né? Se comer determinada coisa escandaliza o teu irmão, então não coma. Se fazer determinada coisa escandaliza o teu irmão, então não faça. Né? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo e nos adequar à situação, claro, sem abrir mão dos princípios da palavra, mas ser um pouco mais leve com os nossos posicionamentos, até para que a gente não torne difícil demais para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que estão conhecendo o caminho agora. Eu volto a repetir, não abrindo mão dos princípios da palavra, não abrindo mão daquilo que o Senhor nos ensina. Nós sabemos que toda essa religiosidade, né, esse cerimonialismo já não estava funcionando para os judeus, né? Se manter nesse método não ia levar eles a uma nova vida, a uma vida abundante que o Senhor Jesus estava propondo agora para a igreja, né? Que é o que nós devemos viver hoje, creio que vivemos. Então, você vê que eles querem ainda colocar remendo de pano novo num tecido antigo, num tecido velho.
Mas naquele primeiro momento não tinha como fazer as pessoas engolir isso. Então tinha que ser com sabedoria e ensinando a palavra, porque a palavra traria luz. A palavra mostraria para eles quem é Jesus, o que Jesus veio fazer e agora como que eles deveriam seguir amando e honrando a Deus. Porque a lei foi sombra das coisas que estariam por vir e que vieram através de Jesus. Então, vamos lá continuar, do verso 27 ao 40, ainda de Atos 21, aí já é a prisão dele, né? Ele está ali naquele processo, né, de consagração, naquele cerimonial de purificação, mas estando 7 dias quase no fim, a gente imagina que esse tempo foi de 7 dias, né, ou talvez um pouco mais, de 15 dias, talvez de 30 dias, mas estando 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana esse santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximaram, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a essa gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão, e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Olha só, hein? Falava grego, aramaico, né? Provavelmente o hebraico, né? Um homem muito, muito culto, muito estudado, muito preparado. Bom dia, Kátia, paz do Senhor. Um homem preparado para esse tempo, né? Olha só, a recomendação dos versos 23 e 24 não funcionou. Alguns judeus asiáticos que peregrinaram em Jerusalém para a festa opuseram-se a Paulo em suas regiões. E agora reconhecem Paulo no templo, ficaram enfurecidos, ainda mais porque acharam erroneamente que Paulo havia introduzido um gentio chamado Trófimo para dentro do templo. Era uma ofensa muito grave, nem mesmo os romanos estavam isentos da pena de morte quando isso ocorria. Lembra que o caminho todo que ele fez até chegar a Jerusalém, Deus usou várias pessoas para falar para ele o que estaria acontecendo em Jerusalém. Você vê, nesse caso é uma profecia que não teve como ser quebrada, não teve como ser anulada. Ela realmente aconteceu e Paulo não quis interferir nisso, porque quando o Senhor usa o Ágabo, né, para falar com ele que ele seria preso em Jerusalém e os irmãos pediam para ele não ir, eu falei disso semana passada, ele fez o quê? Por que vocês estão entristecendo o meu coração? Eu sei qual é o propósito, eu sei qual é o alvo, eu preciso ir. Não façam isso, né? E ele vai, realmente é o que acontece ali, né? Ali foi realmente
cumprido aquilo que tinha sido profetizado por tanto tempo. Isso não era um problema para Paulo. Isso não era um problema, porque Paulo sabia do seu propósito, Paulo sabia qual era o alvo, onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer. Gente, isso faz toda a diferença na nossa história. Nós entendermos a vontade de Deus, nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida. Isso é tão importante que vai até impedir que a gente fuja de situações difíceis, porque nós entendemos que Deus está no controle e que precisamos passar por esse momento, precisamos passar por isso para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então, você não vê Paulo fugindo desse desígnio. Pelo contrário, ele sabe o que Deus tem para ele. E ele está pronto para qualquer coisa, até mesmo para morrer por Cristo, que a gente sabe que vai acontecer muito tempo depois, né? Mas nesse momento, ele está pronto. Você vê como falta, né, para nós. Eu mesmo me avaliando, eu reconheço que como falta para mim ter essa clareza, ter esse entendimento, e tudo isso está realmente impregnado no meu coração. É abrir mão da sua própria vontade, abrir mão do seu eu, para que a vontade de Jesus se cumpra, né? Então, né, as profecias de Ágabo são cumpridas, né, e da igreja, porque Deus usou outras pessoas também para falar com ele. E agora ele vai começar o discurso dele. Então, eu quero ir com você em Atos 22, né, que já vai estar falando aí quando ele apresenta a defesa dele diante ali, né, das pessoas que estavam ali naquele lugar. Atos 22, vamos ler aí do 1 ao 21. Eu tenho tempo ainda, vai dar para entrar em Atos 22. Ele fala assim: irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para os nossos irmãos judeus em Damasco que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto e dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. Olha só, né, irmãos? Meu Deus, não sei você aí, mas Deus fala algumas coisas comigo e às vezes eu esqueço.
passa batido, mas para Paulo está tudo muito claro, né? Ele está ali se defendendo diante daquela multidão que quer matar ele, com acusações falsas. E ele vem contando de novo como foi o encontro dele com Jesus, como foi esse momento em que ele vê o Senhor e o Senhor fala para ele: sai daqui, sai de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir, eles não vão receber o teu testemunho. E ele argumenta ali com o Senhor, né, e fala: mas Senhor, eles sabem quem eu sou, eles sabem que eu tinha cartas para matar, para levar preso, né, aqueles que seguiam o Senhor no caminho, que eu fui testemunha ali, né, da execução de Estevão, né, e é interessante que Paulo ali no final, o Senhor fala para ele: mas o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. Então isso estava muito forte no coração de Paulo, ele sabia que o alvo dele era os gentios. Se ele estava com os judeus, ele tentava alcançar os judeus. Se ele estava com os gentios, ele alcançava os gentios. Então, isso, o fato de nós sabermos o que Deus tem na nossa vida, vai nos ajudar a nos manter no foco, vai nos ajudar a entender que a guerra, que a luta, que a perseguição que nós estamos vivendo, ela é momentânea, ela não tem poder de nos destruir e nem impedir o que Deus tem para a nossa vida até que a gente alcance o alvo. Então, você saber o plano, o propósito que Deus tem na sua vida é muito importante. É muito importante para te manter no lugar que você precisa estar e para que você não fique escandalizado com as guerras, com as perseguições, com as batalhas que nós enfrentamos para cumprir o propósito de Deus, né? Eu acho muito interessante, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele. E para ver o justo e ouvi-lo falar, você será testemunha dele. Essa é a mensagem de Ananias para Paulo. Você lembra o que Jesus falou com você quando você se converteu? Quando você teve aquele encontro marcante com Jesus? O que ele falou para você? Quais são as promessas que ele fez para você? Onde ele te levaria? O que ele faria de você, através de você? Você vê que aqui são alguns pontos. Primeiro, o Senhor te escolheu, Paulo, para que você conheça a vontade dele. Irmãos, eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade dele. Eu quero entender, eu quero estar alinhada à agenda de Deus. Eu quero que o Espírito Santo inspire o meu coração para que eu possa caminhar lado a lado com ele, entendendo a vontade dele e cumprindo o propósito que ele tem na minha vida e na vida daqueles que estarão ao meu redor, que Deus vai ali me usar para ajudar, para abençoar, para suportar por um tempo, né? Para ver o justo, eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus? Eu quero ver Jesus, eu ainda quero vê-lo. Eu vejo Jesus através de muitas coisas, através de muitas pessoas de Deus, através das escrituras, através das oportunidades que ele me dá. Mas o meu maior anseio é vê-lo, é estar com ele, né? Então, olha, conhecer a sua vontade, ver o justo, ouvi-lo, né? Nós temos ouvido Jesus através das ministrações, das palavras que são pregadas, dos estudos. Nós temos ouvido Jesus através das escrituras. Nós temos ouvido a sua doce voz falando ao nosso coração. E olha que coisa linda, você será minha testemunha. 4 pontos importantíssimos na vida de Paulo e que eu creio que também é importante para nós. Ser testemunha de Jesus. Eu e você carregamos um testemunho, nós carregamos uma história, nós carregamos algo que Deus fez e ainda tem feito na nossa vida. Irmãos, nenhum de nós pode se considerar tão pequeno que não possa testemunhar, tão pequeno que não possa contar as grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, o que Jesus tem feito na sua vida. Irmãos, se todos nós contarmos, anunciarmos, falarmos, as pessoas vão ser cheias da presença de Deus, porque cada um de nós tem uma história totalmente diferente da outra. Outro dia eu ouvi uma frase: respeita a história do teu irmão. Não dá para pôr todo mundo na caixinha, não dá para falar, tem que ser todo mundo igual, todo mundo tem que viver as mesmas, porque não é assim. Cada um de nós tem uma história totalmente diferente, veio de um contexto diferente. E isso, irmãos,
Não pensa que é inútil. Pelo contrário, é útil para o testemunho que você tem que contar, para o testemunho que Deus tem gravado na sua história. Então, esses 4 pontos foram fundamentais para Paulo no entendimento dele, assim como é fundamental para nós. Né? Conhecer a vontade de Deus, ver Jesus, ouvir Jesus e ser testemunha dele. Nós sabemos que Paulo ele foi um homem bem instruído na lei, né? Ele era fariseu, um homem estudioso, um homem dedicado naquilo que ele fazia para Jesus. Gamaliel foi o antigo mestre de Paulo. Ele não via Jesus como Messias, o Gamaliel, mas o seu conselho lá no Sinédrio, em Atos 5, do 38 ao 39, certamente foi influenciado pela provisão divina. Né? Quando, logo no início ali da igreja, os líderes do Sinédrio querem perseguir, né, os apóstolos, e o Gamaliel vem com um bom conselho ali, um conselho que foi inspirado pelo Espírito Santo. Né? Ele fala, olha, tomem cuidado, porque se essa obra for de Deus, vocês estão se levantando contra o próprio Deus. Se for de homens, ela vai acabar. Você vê como Deus, para Deus não há impedimento, ele pode usar qualquer pessoa. Gamaliel era um mestre da lei, mas não cria que Jesus era o Messias. E Deus usou ele ali para trazer um conselho. O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode mover? Que coração que Deus não pode tocar e quebrantar e se revelar e fazer nova todas as coisas? Olha só, irmãos, Deus tem poder sobre todas as coisas. E Deus usa esse homem ali. Foi nos pés desse homem que Paulo aprendeu. Né, que Paulo recebeu o conhecimento das Escrituras, e é por isso que ele era tão rigoroso quando perseguia os do caminho, porque ele tinha toda uma estrutura da lei dentro de si. Ele foi preparado para isso, mas até o Paulo, com toda essa estrutura, foi tocado pelo poder de Deus e teve a sua história mudada, teve a sua história transformada. Né? Não tem nada que Deus não possa fazer. Você vê que aqui esse texto é a segunda vez que Paulo ele fala sobre a sua conversão. A primeira foi em Atos 9, né, do 1 ao 19, que foi, na verdade, não foi ele, foi relatado por Lucas. Lucas é o escritor do livro, então Lucas está escrevendo sobre a conversão dele, sobre o encontro de Jesus. Aqui é ele mesmo quem fala da conversão dele, está contando ali para aquela multidão que quer matar ele. E a terceira está em Atos 26, do 12 ao 18, que foram, essas 2 vezes foram contadas por ele mesmo, né? No seu testemunho público aos judeus e depois às autoridades. É interessante que lá em Atos 9, no verso 4, né, e aqui ele está contando, Saulo, Jesus fala para ele assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus está falando para ele, olha, Saulo estava perseguindo a pessoa de Jesus? Não, ele não estava perseguindo a pessoa de Jesus, mas ele estava perseguindo os filhos de Deus, ele estava perseguindo os filhos do reino. E quando eu e você perseguimos um filho de Deus, nós estamos perseguindo o próprio Jesus, né? Pensa bem, Paulo não conhecia Jesus, talvez tivesse ouvido falar dele, mas não conheceu Jesus. E agora Jesus é Deus, Jesus foi ressuscitado, Jesus está na glória com o Pai, e Jesus se apresenta para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele fala, quem és tu, Senhor? Porque eu não sabia que estava perseguindo Jesus. Eu estava perseguindo aquele povo que serve a Deus, aquele povo que serve Jesus, o Jesus que eu não conheço. Jesus fala para ele, eu sou Jesus. O Nazareno, eu sou Jesus. Você está perseguindo a mim. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque quando nós perseguimos as pessoas do reino, nós estamos perseguindo a própria pessoa de Jesus. E muitas vezes nós estamos nos fazendo inimigos de Deus. E isso é muito perigoso. É um caminho muito perigoso. É melhor não entrar por esse caminho, irmãos. Se você não sabe, se você não viu, se você não tem certeza, não fale. Não fale nada, fique quieto. Evite problema para você mesmo, porque você pode estar pensando que está fazendo a obra de Deus e na verdade você está contra Deus. E quem vence? O Senhor. Quem vence? Jesus, hein?
o Filho do Deus vivo? Ninguém. Então, nós precisamos tomar cuidado. A conversão de Saulo é considerada por muitos como uma das duas grandes provas da validade da religião cristã. Por quê? Porque Paulo teve toda a sua história transformada. Um homem que era perseguidor passou a ser servo agora, a ser discípulo de Jesus, ser discípulo do caminho, né? Como é conhecido aqui em Atos dos Apóstolos, né? Então você vê que a conversão dele é uma prova dessa mudança que o evangelho faz na vida das pessoas. Eu sou uma prova da mudança que o evangelho faz na vida das pessoas. E eu creio que você também, né? Nós todos somos provas vivas do poder que há no nome de Jesus, do poder que há na ação do Espírito Santo dentro da vida de um homem. Nós não anunciamos uma palavra sem poder, sem vida. Pelo contrário, a palavra de Jesus tem vida, tem poder de transformar e de mudar a história. Uma outra questão que é prova, né, da validade da religião cristã é a ressurreição de Jesus. Ele foi visto por mais de 500 irmãos quando ele foi ressuscitado, né? E esses dois acontecimentos chaves são o fundamento do livro do Atos dos Apóstolos, a transformação que o evangelho pode operar na vida das pessoas e a grandiosa, o assunto mais importante para nós é a ressurreição do nosso Senhor, porque nem a morte pôde detê-lo, porque a ressurreição prova que Jesus é Deus, que ele é o Filho do Deus vivo, o Deus prometido, desde o Velho Testamento, agora é cumprido, né? Agora está entre nós, está conosco. Então, esses dois fatos são importantíssimos. Aqui a descrição de Ananias mostra como a conversão e subsequente ministério de Paulo eram compatíveis com as tradições judaicas. Por quê? Porque o texto de Paulo fala o que de Ananias? Que ele era um homem fiel, né? Que ele era um... Deixa eu ver se eu acho que... Aqui. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, quer dizer, Ananias, ele era um homem devoto à lei, conhecia a lei, provavelmente era um judeu que se converteu a Jesus, né? Então ele era devoto à lei, ele praticava a lei, mas amava Jesus, servia Jesus, provando que Paulo não estava, aquela acusação que eles estavam fazendo contra ele não era verdadeira, era falsa, né? E é possível essa unidade do conhecimento e da prática da lei com a pessoa de Jesus. Os judeus não precisavam ficar preocupados com isso, porque não tinha por que Paulo ensinar o contrário, não é? Eles precisavam entender que Jesus é o cumprimento da lei e Jesus é o Messias. E ele esse é o argumento dele ali. Em Atos 2,38 diz assim, olha, respondeu Pedro, vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Por quê? Porque Ananias fala para Paulo, o que você está esperando? Vamos se batizar, se batiza, né? Aqui em Atos 2, Pedro convoca os ouvintes a mudar de opinião e posicionamento em relação a Cristo. Eles devem ser batizados em nome de Jesus Cristo, como reconhecimento público de que haviam aceitado Jesus como Messias e Senhor. Essa obra começou lá com João Batista, né? Batizando as pessoas. O nome de Jesus sugere a natureza e o caráter da pessoa. Quer dizer, você deve ser batizado em nome de Jesus, sugerindo a natureza e o caráter da pessoa de Jesus. Isso tudo tem a ver com o quê? Com a identidade de Jesus. Batizar-se em o nome de Jesus sugere admitir sobre si a natureza, o caráter, a fé, o modo de ver e viver. Batizar-se em o nome de Jesus é admiti-lo como tudo o que o seu nome denota. Então, quando você aceita, entende e se decide batizar, nós vamos ter um batismo aí na Ramá, dia 26, você está admitindo sobre si a identidade de Jesus, o caráter de Jesus, tudo o que ele é. Você está abraçando, você está dizendo, eu recebo, eu aceito, eu reconheço que é isso que eu quero para a minha vida.
Lá no Atos 22, no verso 18, ele fala: depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. Refere-se à comunidade e à liderança de Jerusalém, e não à igreja, porque a igreja entendeu e aceitou. Né? Nós vemos lá em Atos 9 que Barnabé recebe a Paulo e o encaminha, né, aos líderes da igreja. Barnabé é o que abre o caminho para o Paulo, né, ter acesso aos cristãos, né, a Pedro, a Tiago, e ali Paulo é abraçado, né, e o ministério dele também começa e ele é aceito, né. Deixa eu ver, irmãos, se falta muito. Vamos lá, Atos 22, do 22 ao 30, Paulo livra-se de ser açoitado. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado, a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: opa, sumiu aqui. O que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Eu quero terminar aqui o capítulo 22, né? A gente vê que o povo ficou furioso porque Paulo falou, né, que Deus estava enviando ele para os gentios. Aí eles não quiseram mais ouvir o que Paulo estava falando e começaram a gritar. Lucas relata a completa loucura da oposição de Paulo e a mensagem cristã que ele representava. Em todo o livro de Atos, os crentes são mostrados como racionais, seus caluniadores como irracionais. A mensagem de Jesus e a cruz são tolices diante do mundo, mas para aqueles que foram salvos são totalmente razoáveis. O evangelho é a sabedoria e o poder de Deus. Olha só, Paulo está ali numa completa racionalidade, se defendendo, explicando o que aconteceu. Tudo isso, irmãos, é fruto do Espírito Santo, não é verdade? Enquanto aquelas pessoas estavam enfurecidas, totalmente irracionais nos argumentos delas e na postura que elas estavam tendo naquele momento. Porque a mensagem da cruz é loucura para eles. Eles não entendem. Por isso nós precisamos estar com o nosso coração limpo, até mesmo para perdoar as pessoas quando elas se recusam, quando elas rejeitam ouvir a verdade da palavra, quando elas até falam mal de nós, quando elas nos agridem por causa da mensagem do reino, porque realmente essas pessoas estão na ignorância, né? A multidão se sentiu tão insultada que as autoridades romanas suspeitaram que Paulo tivesse cometido algum crime maior, pelo qual poderiam forjar uma confissão através do açoitamento. Esse era o propósito, açoitar para que Paulo falasse o que estava acontecendo, o que ele tinha feito. E nós vemos o quê? Que para a própria proteção dele, Paulo apela o quê? Para a cidadania romana, né? Olha só, em Atos 16, 37, diz assim: Paulo, no entanto, respondeu, num outro momento de perseguição: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Quer dizer, já é a segunda vez que Paulo está usando, né, para se proteger a questão da cidadania romana, né?
Em Atos 16, 37, é a primeira vez que Paulo apela para a sua cidadania romana. Uma proporção relativamente pequena do Império Romano tinha a cidadania, uma condição rara e valiosa. A lei romana garantia os direitos legais de seus cidadãos oficiais, incluindo o direito de um julgamento justo. A insistência de Paulo para um tratamento justo pretendia virar a mesa contra os mentirosos e acusadores. A intenção de Paulo era se defender e provar para eles que tudo aquilo que eles estavam pensando era mentira, que era engano, né? Enquanto ele pudesse fazer isso, ele ia fazer, e ele fez, né? Dentro das condições que foi possível. Mas nós sabemos que ele realmente, daqui para frente, o tempo inteiro ele está sendo perseguido, o tempo inteiro ele está fugindo disso até que ele chega em Roma, né? Então nós vemos o quê? Que em todo o tempo ele está aproveitando as oportunidades que ele tem de pregar, de falar de Jesus, de contar o seu testemunho, né? Mesmo numa condição tão difícil, irmãos, porque olha, ele já tinha sido açoitado, ele já tinha apanhado ali daquele povo e agora estava prestes a ser açoitado quando ele fala da sua cidadania, né? E ali ele é livre do açoitamento, mas não, né, do julgamento, das questões de perseguição ali. Eu vou terminar aqui hoje essa live, né? Já é 9h40. Quero te agradecer por você estar aqui comigo esse tempo todo. Quero pedir que você curta o vídeo depois que eu publicar e compartilhe com outras pessoas. Tem o meu canal lá no YouTube também. Todos os vídeos estão sendo colocados lá. Às vezes para compartilhar fica mais fácil, né? E eu vou estar orando por você, abençoando a sua vida. E quarta-feira que vem eu vou estar aqui de novo. Se tudo der certo e Deus permitir, a pastora Simone vai estar aqui comigo. De quarta-feira eu estou abordando aí o tema As Mulheres e o Atos dos Apóstolos. Logo eu vou estar falando dos homens e o Atos dos Apóstolos. Então os meus amigos pastores aí, se preparem para estar falando desse tema comigo aí, que eu vou estar convidando alguns de vocês. Mas por enquanto ainda estamos falando, né, das mulheres e o Atos dos Apóstolos. Quarta agora a pastora Mércia esteve comigo, nós falamos de Dorcas. Foi muito bom, foi um tempo precioso. A live tá salva aí no meu perfil e tá salva lá também no YouTube, no meu canal Chave Mestra. Você que não se inscreveu lá, entra lá, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar falando da tua palavra, anunciando a tua palavra, Senhor. Aquilo que eu não fui capaz de transmitir, transmite ao coração dos meus irmãos. Onde quer que essa live for, o Senhor se revele ao coração daqueles que estarão ouvindo, Senhor. Que a sua igreja, os irmãos que assistem, todos nós possamos nos identificar, Senhor, com aquilo que nós podemos aprender com essa história, Pai, com esse acontecimento da vida de Paulo, Senhor. Pai querido, muitas vezes nós desistimos tão rapidamente. Muitas vezes nós paramos no caminho, Pai, porque alguém simplesmente falou algo de nós. E nós vemos ali um homem, Senhor, que já tinha apanhado daquela multidão, Senhor. Estava prestes a ser açoitado, Jesus, mas ele sabia onde ele tinha que chegar. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele conhecia a vontade do Senhor. E ele não abriu mão, Senhor, de perseguir essa vontade, de cumprir essa vontade, de estar alinhado com ela. Que assim seja sobre as nossas vidas, Pai. Muitos de nós temos conhecido a sua vontade, muitos de nós temos ouvido o Senhor, muitos de nós temos visto o Senhor, muitos de nós aqui, Jesus, e aqueles que ainda ouvirão, têm um testemunho a contar, Senhor. Que todos nós, Senhor, venhamos ser alinhados a Ti, ao Teu coração, Jesus, e venhamos estar preparados para anunciar a Tua palavra, para testemunhar, Senhor, para falar das grandiosidades que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo debaixo, Senhor, de perseguição, mesmo debaixo, Senhor, de açoites, mesmo debaixo, Senhor Deus, das guerras, que nós não venhamos fechar a nossa boca, que nós não venhamos desanimar, não venhamos parar, Senhor, mas venhamos seguir em frente. Nós temos aqui, Senhor, o bom exemplo de Paulo, Senhor. Muitos de nós teríamos desistido, Senhor, diante de tanta oposição, Pai. Muitos de nós teríamos parado, mas Paulo não parou. Pelo contrário, ele persistiu, ele permaneceu. E nós sabemos, Senhor, porque já conhecemos a história, que essa é uma das perseguições que ele enfrenta. Ele ainda vai enfrentar muitas outras. Que o Senhor nos dê a graça, nos dê a força para permanecermos contigo.
Não importa o que venha acontecer, não importa o que vai se passar nesta terra, que nós venhamos ser leais, fiéis ao Senhor, venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração e anunciar as verdades do Teu reino para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, traz o fortalecimento, o vigor que a igreja do Senhor precisa nestes dias. São dias difíceis, são dias trabalhosos, mas o Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos preserve nesses dias, Pai, mantendo a nossa integridade, mantendo a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós venhamos nos manter firmes com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Bom dia para você. Um bom final de semana. Nós temos reunião de oração hoje na Ramá, né? Às 8 horas da noite, às 20 horas. Estamos recolhendo roupas, alimentos para mandar lá para o sul. Já foi uma carreta, já foi um material também de avião. E nós ainda estamos recolhendo. Se você tiver alguma coisa, quiser trazer, traz aqui para nós, né, nos dias de culto, quarta-feira às 20 horas e sexta-feira às 20, nós estamos lá também, e no domingo às 10 horas da manhã. Deus abençoe, bom final de semana para vocês em nome de Jesus. Amém.